Deu problema no link? Provavelmente não. Tá, Tá? beleza. Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui com a professora Clédia Soares e hoje a gente vai falar sobre microbiologia. Boa noite, professora. Obrigada. Eu fico honrada pelo convite de poder participar desse evento de vocês de acolhimento. É sempre bom a gente mostrar um menu, né, para quem está entrando agora, o que eles esperam pela frente. É uma espécie de aperitivo, né, do que a ciência põe à mesa. E é muito legal poder compartilhar nossas experiências com essa galera que está chegando agora. Posso começar? Pode sim, professora. Eu já vou fechar aqui para não ter os acidentes. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Enquanto isso, obrigada. Deixa eu pegar aqui a página inicial. Bom, quando as meninas me fizeram o convite, né, para participar desse evento, aí eles falaram assim, professora, é qualquer tema vinculado à microbiologia. Aí eu pensei, o que seria um tema atraente agora por esse momento que a gente está passando, né? Com esse, se não for, eu acredito que seja o pior momento que a humanidade esteja passando com essa pandemia da Covid-19. Mas não é sobre vírus que eu vim falar aqui, né? Quando a gente fala da Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, ele é um vírus respiratório, né, onde a porta de entrada são as vias aéreas, mas ele tem um caráter sistêmico. O que significa isso? Ele não causa só infecção no pulmão. Ocorre uma cascata, né, de fenômenos que leva a esse quadro agudo, grave, essa síndrome respiratória aguda grave que a gente tem testemunhados aí pela imprensa, né? E para quem teve parente, sempre quando a gente olha do lado e pergunta para alguém, ou você conhece, ou você teve um parente que desenvolveu a Covid-19. Só que um paciente que fica internado tanto tempo, que é obrigado a ficar tanto tempo internado por conta da Covid-19, é um paciente que ele faz uso de antibiótico, porque muitos deles, nessa segunda onda, muito mais, estão indo direto para a unidade de terapia intensiva, porque eles já chegam com um quadro mais avançado da doença. Estar na unidade de terapia intensiva é fazer uso profilático ou terapêutico de antibióticos. E a outra face que os antibióticos nos oferecem é a pressão para selecionar as bactérias mais fortinhas, né? Então, é ali que surge para a humanidade as famosas superbactérias. E é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês, né? Como que uma bactériazinha, inclusive bactérias essas que fazem parte da minha microbiota, como é que amanhã ela pode se tornar um bicho incapaz de ser vencido por qualquer antibiótico? Então, a gente está hoje passando por esse período de pandemia do SARS-CoV, né, da Covid-19, mas a gente está despontando lá na frente um outro cenário ainda pior, que é o uso, essa tempestade de uso de antibiótico que pode favorecer o surgimento dessas bactérias, né? Que já estamos num cenário para lá de horrível, né? Existe hoje bactérias que não há tratamento. Essas bactérias, o tratamento delas é tentar amenizar os efeitos da infecção e torcer para que o paciente responda, né? Que as defesas do paciente respondam e consiga combater a infecção. Então, hoje o cenário já está muito ruim e nós estamos aí à beira de ver ainda uma janela pior, né? Com perspectivas ainda piores quando a gente fala de superbactérias.
Então, quando a gente fala em superbactéria, a gente tem várias notícias na mídia, né, com iguais a essas. As superbactérias avançam no Brasil e levam autoridades de saúde a correr contra o tempo, né? A outra anterior, que eu passei muito rapidamente, deixa eu só maximizar aqui um rápido, gente, por favor. Olha aqui, superbactérias são uma das maiores ameaças às futuras gerações, diz a Organização Mundial de Saúde. Segundo a pesquisa, um dos principais motivos para o aparecimento de bactérias resistentes é o uso indiscriminado de remédios, como, por exemplo, os antibióticos. Né? Essa reportagem foi de 2019, né? De 29/4/2009, pelo G1. A gente nem tinha ainda, nem sonhávamos ainda com esse cenário que é a Covid-19. Essa outra reportagem é um pouco mais antiga, é do dia 11/7/2017, que fala da preocupação, né, das superbactérias estarem avançando no Brasil e levando autoridades de saúde a correr contra o tempo. Então, é sim, né? Tem tem uma preocupação relevante, né? A gente pensar em superbactérias, né? Como é que vai ser o nosso cenário daqui para frente? Como é que a gente pode amenizar, né, o avanço dessas superbactérias no nosso ambiente? Até porque, gente, há mais de 10 anos não se faz pesquisa para novas descobertas de novos locais na bactéria em que eu posso criar um antibiótico para matar esse micro-organismo. Há muito tempo que não se faz pesquisa direcionadas a isso. Há muito tempo que a indústria farmacêutica largou de mão para investir em pesquisas para novas descobertas, né, com relação à terapia antibacteriana. Então, a gente vive nessa agonia, né, entre a cruz e a espada, de estar aí deslumbrando um cenário pior do que nós encontramos hoje, no que diz respeito a essa multiresistência bacteriana, e, por outro lado, a falta de investimento, né? Bactérias que não respondem a antibiótico vêm aumentando as taxas alarmantes no Brasil e já são responsáveis por pelo menos 23 mil mortes anuais no país. Isso se tratando de Brasil, né? Olha outra notícia aqui, ó. O uso excessivo de medicamentos pode causar até 10 milhões de mortes por ano até 2050. Eu ainda vou estar aqui para ver isso, mas vocês estarão saindo para o mercado de trabalho, estarão se estabelecendo no mercado de trabalho, e aqueles que vão trabalhar diretamente na área hospitalar vão se deparar com essa situação, né? A utilização incorreta de antimicrobianos, inclusive na criação de gado, porque o uso indiscriminado e incorreto de antibiótico é muito mais relevante, é muito mais... a gente pode destacar, né, na área da veterinária, na criação de gado, né, no animais de produção, onde se tem pressa para produzir, onde se tem pressa para curar uma mastite bovina, que é uma inflamação nas tetas, né, que é a úbere da vaca, porque a vaca precisa produzir leite, porque o mercado pede. Então, essa urgência faz que o uso seja mais ainda incorreto de antibiótico nessa população, né? E é assim, é o úbere da vaca, que é besuntado com a pomada com antibiótico, que o antibiótico cai, né, no leite, e esse leite nós ingerimos, né? Então as nossas bactérias já se deparam com essa quantidade de antibiótico que vem no leite e por aí vai, né? Então esse uso excessivo e incorreto no setor agropecuária tem contribuído demais para o surgimento de superbactérias. Tá? Outra notícia aqui, ó, o risco trazido pela superbactéria. A Organização Mundial de Saúde estima que caso não seja feito caso não seja feito nada, né? A partir de 2050, 10 milhões de pessoas morrerão por ano em decorrência das infecções causadas pelas superbactérias. Hoje, as superbactérias matam cerca de 700 mil pessoas por ano. As perdas financeiras globais, caso o quadro atual se mantenha, são estimadas que se gasta em 2050 100 trilhões de dólares com essas infecções, causadas por esses micro-organismos superpoderosos. Então, a gente está beirando aí, né, gente, uma situação bem esquisita, né, para não dizer, né, trágica, porque trágico é o que nós já vivemos hoje com a Covid-19. Ainda pensar, né, nesse cenário, né, é desanimador, mas vamos que vamos. Superbactérias matarão uma pessoa a cada 3 segundos em 2050, gente.
Estudo encomendado pelo governo britânico aponta para perigos de práticas que aumentam resistência a antibiótico e para a necessidade de subsidiar pesquisas para novos medicamentos, que é o que nós estamos precisando. Se você perguntar para mim qual seria uma arma para isso, a gente aqui no Brasil começou desde 2010. Desde 2010 que existe uma portaria do Ministério da Saúde para a venda de antibiótico com retenção de receita. Né? Desde 2010, a gente só pode comprar um antibiótico se tiver uma receita encaminhada pelo teu médico, orientada pelo teu médico, né? Então, é só com retenção de receita que a gente começou a ter aqui no Brasil um certo controle do uso do antibiótico. Mas eu pertenço a uma geração que a gente se automedicava. Você tinha uma infecção na garganta, e olha só que infecção da garganta, 80% são virais. Se tinha infecção da garganta, eu ia numa farmácia, o médico me aplicava penicilina. Eu, com 7, 8 anos de idade, que é a fase que mais nós temos infecções de laringite, faringite, e era comum aquilo. E às vezes eu tomava, saía satisfeita, depois meu sistema imune eliminava aquele vírus e a bactéria que era bom, né, não estava ali. Então fazia uso incorreto, né? Era administrado um medicamento para uma bactéria que não estava causando uma infecção, né? E as bactérias do meu corpo sofriam com isso, porque eu tenho bactérias no meu corpo. Eu tenho bactérias na boca, eu tenho bactérias na vagina, né, meninas? Eu tenho bactéria na pele, e todas as vezes que eu faço uso indiscriminado e uso incorreto de antibiótico, elas sofrem com isso, né? Então, não é só a pressão para surgir lá na frente bactéria resistente. É também, né, quase que não sei agora a palavra. Mas também é um ato que também mexe e desequilibra a minha microbiota, tá? Olha só, quando a gente compara, né, as doenças relacionadas ao medicamento que a gente surge, né, as bactérias que surgem as superbactérias, eu tenho esse cenário aqui. Quando a gente compara doenças infecciosas como tétano, cólera, que são doenças centenárias, né? Acidentes por tráfico em rodovias, doenças diarreicas, diabetes, que são doenças crônicas, câncer. Quando a gente compara esse número com números de doenças relacionadas ao uso de medicamento de forma incorreta, né? Olha só, 10 milhões ali embaixo, né? 10 mil, né? De morte por paciente até 2015. Então, são mortes decorrentes pelo uso incorreto e indiscriminado de medicamentos, dentre eles os antibióticos, né? E quem é, né? Como é que surge? O que é uma superbactéria? Quando a gente fala em superbactéria, é bactéria que tem um poder de resistência, de sobreviver ao uso de antibióticos, né? Então, quando a gente fala em superbactéria, eu estou falando daquele micro-organismo de origem bacteriana que tem a capacidade de sobreviver diante de uma certa quantidade de antibiótico que o meu corpo também é capaz de sustentar, né? Tira, a professora tirou. O que é superbactéria? Aí tá lá a fotozinha do Thanos. É isso mesmo. Vou voltar aqui, ó. O que é uma superbactéria? Do lado esquerdo nós temos a gente, nós, e o sistema imune, que tem um microfone ligadinho aí, e do lado direito as superbactérias representadas aqui pelo Cronos mesmo, é isso aí, né? Tudo bem? Então, superbactérias, o que é uma superbactéria? Nós chamamos, né, de superbactéria as seguintes definições aqui. Quando o micro-organismo é resistente a um ou mais antimicrobiano de 3 ou mais categorias, dizemos que ela é uma bactéria multiresistente, tá? Então, para quem não sabe, nós temos diferentes classes de antibióticos, né? As classes de antibióticos existem para matar, para elas atacarem pontos diferentes da bactéria. Então, tem um grupo de antibiótico que age aqui, tem um grupo de antibiótico que age ali, tem um grupo de antibiótico que age aqui embaixo. Então, dependendo do local e como eles agem, os antibióticos são categorizados. Então, eu tenho classes de antibióticos. Quando eu tenho uma bactéria que é resistente, né, a 3 categorias, até 3 classes de antibióticos, eu já considero essa bactéria multiresistente. Quando o micro-organismo é resistente a uma
grande maioria das classes, das categorias de antibióticos usados, né, na nossa rotina, aí eu chamo de superbactéria, tá? Então, multiresistente, vamos dizer assim, ela é menos má, e superbactéria é o tônus. É a gente aquilo que a gente não quer, né? É o tônus, essa galera toda. Então, é superbactérias, tá? E onde é que age? Quais são os pontos da bactéria que eu tenho para atacá-la, né? Como é que eu consigo me livrar de uma infecção de garganta, como eu tomo uma penicilina, como eu tomo azitromicina, que é um medicamento da vez, né? Que está sendo usado nos pacientes que estão com Covid-19, na unidade de terapia intensiva. É um antibiótico que age, portanto, em bactéria, não age no vírus, mas quem tem o vírus abre uma porta de garagem para infecções bacterianas que terminam agravando o caso. Então, eu preciso, né, do sistema imune, da defesa daquela pessoa para recuperar e combater o vírus, já que eu não tenho medicação. E eu preciso também, né, atacar as infecções bacterianas que se aproveitam dessa porta de entrada que o vírus deixou para causar uma infecção e agravar mais o quadro do paciente. Então, aonde é que esses antibióticos agem? Isso aqui é um desenho, é um esquema de uma célula bacteriana, né? A bactéria é uma célula procariota, por isso que vocês não estão vendo aí aquele núcleo evidente, tá? Então, aqui a gente tem, ó, em verdinho claro a membrana, essa parte alaranjada é o citoplasma, essa parte amarronzada é uma parede bacteriana. Parede bacteriana é uma estrutura que só existe, né, em bactérias, né? Existe em outros micro-organismos, mas como a aula hoje é superbactéria, então eu vou falar de bactéria. Então, a parede bacteriana é uma estrutura rígida, semi-rígida, que as bactérias possuem, e é extremamente essencial para elas, né? As bactérias hoje elas conseguem cair na nossa feijoada, estragar a feijoada, cair no nosso leite, estragar o nosso leite, cair numa sopinha Avona, etc., graças a essa parede que controla a pressão osmótica, né? Para que a bactéria não morra. Então, é uma espécie de proteção master para a bactéria. Então, nós temos essa parede amarronzada, que vocês estão vendo aqui, a membrana plasmática, material citoplasmático, bolinha roxinha e verde aqui, vocês estão vendo, são os ribossomos que a bactéria tem, e aqui em cima o material genético. Todos esses pontos são pontos onde eu tenho classes de antibióticos que agem para destruir ou inibir o crescimento bacteriano. Então, eu tenho aqui, ó, uma classe de antibióticos que agem na parede, que são todos esses aqui, ó, né? Então, eles agem na parede, destruindo a parede, desestabilizando a parede. E aí, costuma-se ser muito trágico isso para a bactéria, ela vai a óbito, ela vai à lise, ela é destruída, porque essa parede é muito importante para ela. Nós temos antibióticos que agem aqui, ó, na membrana plasmática de bactéria, que é uma estrutura importante também. A gente sempre percebe assim, cada local onde os antibióticos agem nas bactérias são pontos estratégicos, não são escolhidos à toa, né? Esses pontos é igual se eu for imaginar assim, se eu for derrubar um avião, eu preciso que a minha munição pegue em pontos importantes, né, fatais para que o avião caia. Então, não adianta eu acertar a asa do avião, não adianta eu acertar a cauda do avião. Eu tenho que acertar o motor, por exemplo, que aí eu tenho certeza que o avião cai. E que no caso das bactérias, o motor são todas essas estruturas. Todas essas estruturas aonde os antibióticos agem são pontos cruciais para a vida da bactéria. Então, a parede é uma, a membrana é um ponto crucial, um sítio importante para o uso de antibiótico. Aqui, ó, os ribossomas bacterianos também. Eu tenho antibióticos que atravessam todas essas estruturas para se ligar aos ribossomas bacterianos. E ribossoma é, sim, responsável também aqui por síntese proteica. E uma vez inibindo a síntese de proteínas de bactéria, você acaba com a vida dessa coitada, né? A bactéria, por exemplo, para respirar, ela precisa de proteínas que são enzimas. A bactéria, para se multiplicar, ela precisa de enzimas que organizem essa divisão. A bactéria, para se deslocar, quando ela tem flagela, esse flagelo é feito de proteína. Então, ter proteína para a bactéria é extremamente importante. E aí torna-se, então, né, inibir a síntese de proteína nas bactérias um sítio extremamente importante
no ponto de vista da ação de antibióticos. Outro ponto onde uma outra classe de antibiótico age é aqui, ó, no material genético, tá? Material genético de bactéria é DNA. DNA, né? O dogma da biologia fala que é formado de adenina, timina, citosina e guanina, então é igual ao nosso, e é. Mas nós temos, neste material genético, enzimas que manipulam esse DNA genético, esse DNA da bactéria, manipulam na hora de duplicar, manipulam na hora que vai fazer o RNA mensageiro. Essas enzimas que ficam trabalhando nesta molécula são diferentes entre eu e as bactérias. Aí ficou legal. Se essas proteínas são importantes para a bactéria se dividir, né, se duplicar o seu material genético e se duplicar na sequência, então, se eu pego um antibiótico que age inibindo a ação dessas enzimas que auxiliam, fechou, né? Aí, ó, vou tombar a bactéria. Então, isso é maravilhoso nesse sentido, né? Então, tem sim antibióticos que agem no material genético, mas, assim, eles têm ação nas enzimas que manipulam esse material genético, né? E aqui do ladinho, gente, que vocês estão vendo aqui no citoplasma, é uma outra classe de antibióticos. Elas agem aqui para inibir a formação de uma coisa importante para a bactéria, que nós chamamos de metabólitos, né? Por exemplo, as bactérias, elas são é incrível, né? Apesar de ser uma estrutura muito simples, elas se viram uns 30 assim em total. Porque elas conseguem fabricar base nitrogenada, adenina, timina, citosina e guanina, a partir, né, de ácido fólico. Ácido fólico é matéria-prima para fazer base nitrogenada, para fazer alguns aminoácidos que vão ser importantes para essa bactéria. Nós também precisamos sintetizar adenina, citosina e guanina, só que a gente não fabrica ácido fólico. A matéria-prima tem que vir da onde? Da alimentação, né? Do couve, do brócolis. É isso que a gente precisa comer para ter ácido fólico no nosso organismo. E aí, o que a gente faz? Tem antibióticos que competem com o ácido fólico, são muito parecidos, gêmeos total, molecularmente falando. Então, na hora que eu ofereço a bactéria um ácido fólico e ela vê do outro lado um medicamento muito parecido, que é a sulfa, ela confunde. A gente tenta confundir mesmo. E nessa confusão, se ela pega o medicamento, que é a sulfa, ela não consegue fazer as suas bases nitrogenadas. E sem base nitrogenada, ela não se duplica, ela não sintetiza RNA mensageiro, ela não produz proteína. Então, está aí um ponto legal também da gente, né, os cientistas escolherem, pesquisaram, obviamente, para escolher também alguns medicamentos que podem competir com essas substâncias que são importantes para a bactéria. Então, eu tenho, novamente, os seguintes pontos, né? Eu tenho a parede bacteriana, onde eu tenho um grupo de antibióticos que podem agir nela. Eu tenho uma membrana plasmática, onde eu tenho um grupo de antibióticos que podem interação aqui. Eu tenho um grupo de antibióticos que age inibindo a síntese de proteína bacteriana. Eu tenho um grupo de antibióticos que agem aqui, ó, né, em alguma enzima que manipula o material genético da bactéria. E tenho, sim, uma outra classe de antibióticos que agem por competição, né, inibindo a produção de metabólicos importantes para a bactéria. Então, esses são os pontos, tá? Quando eu tomo azitromicina, por exemplo, a azitromicina é um inibidor de síntese proteica. Se liga aqui, ou essa subunidade 30 ou a 50 é essa aqui do ribossomo, e aí a bactéria gagueja na hora de fabricar o seu RNA mensageiro, faz a leitura errada, sai uma proteína nada a ver, né, uma proteína pirada do cabeção, e não deu certo, e se essa proteína for importante para a bactéria, já era, né? Então, a azitromicina age aqui, faz parte desse grupo aqui, ó, inibidor de síntese proteica. A bezetacil, que é a famosa penicilina, ela pertence a esse grupo daqui, ó, tá? Aqueles antibióticos que agem na parede da bactéria, né? Deixa eu ver outro antibiótico conhecido. Nós, mulheres, tomamos muito para infecção urinária a ciprofloxacina, norfloxacina, que mais? Ciprofloxacina, eu já falei. Bom, enfim, esses dois representantes tá bom. E o médico costuma prescrever muito isso para infecção urinária. A ciprofloxacina, ela pertence a esse grupo aqui, ó, de inibidores do material genético, né? Vamos falar assim.
Eles inibem uma enzima que manipula o DNA. Então, a ciprofloxacina é uma outra classe, é uma outra categoria de antibiótico que age aqui no material genético, né? A sulfa ou Bactrim, né? Como alguns conhecem, o nome comercial é Bactrim, ele faz parte desse grupinho aqui, ó, né? Que age inibindo a produção de algum metabólico importante para a célula, né? O Bactrim age aqui, competindo com o ácido fólico. Bonitinho, né? Tem um antibiótico que nós usamos muito em casa. Ele vem na forma de pomada, que é a Nebacetim. Todo mundo já usou, se nunca usou, pergunta a mãe. Nebacetim tem cloridato de neomicina e bacitracina. A bacitracina age na membrana da bactéria, né? Então, aqui eu já comecei a deixar vocês mais íntimos da coisa, né? O Bactrim é um inibidor, né, de metabólicos bacterianos, aquilo que eu acabei de falar, né? Nebacetim tem bacitracina que age aqui na membrana da bactéria. A azitromicina, que eu acabei de falar, que está sendo muito utilizado no hospital, né? A gente fala no hospital, mas vocês não fazem ideia. Depois que entra na UTI, são vários outros antibióticos que são prescritos e administrados nos pacientes, né? Muito mais poderosos, vamos dizer assim. Mas a azitromicina, em particular, age aqui, ó, inibindo a síntese proteica. A ciprofloxacina age inibindo alguma enzima que manipula o DNA. E a bezetacilpenicilina é um antibiótico que age na parede das bactérias. Tá bom? Só para mostrar onde é que a coisa bate. E qual é a origem, né? Qual é a origem da resistência bacteriana? Por que depois que a gente faz estudo de todas essas classes, que eu acabei de mostrar para vocês, que quando elas foram criadas, obviamente, as bactérias eram sensíveis, né, gente, a esses antibióticos, e com o passar do tempo, as bactérias, né, começamos a ter essa temática nos nossos ouvidos de bactéria multiresistente ou de superbactéria. Então, a resistência bacteriana, ela pode ter duas origens. Ou a bactéria já nasce resistente ao antibiótico, ou seja, uma coisa natural, né? Ou ela é uma resistência adquirida. O que eles chamam de uma resistência natural? A bactéria já nasce resistente ao antibiótico. Eu vou voltar para outra imagem, tá? Vocês estão vendo aqui uma bactéria que tem parede, né? Ó, uma bactéria que tem parede, que é esse marronzinho aqui. A parede importante que permite que a bactéria consiga sobreviver em diferentes ambientes, né? Salvando essa bactéria por morte por pressão osmótica. Existe um grupo de bactérias, né, muito pequeno no planeta, que não tem parede. Exemplo desse pequeno grupo são os micoplasma. Micoplasma pneumoniae, causa infecções em humanos, causa infecções nos animais. E a micoplasma, por não ter parede, quando eu prescrevo, vamos pensar, né? Então, quando um paciente está com infecção com micoplasma e o médico prescreve qualquer antibiótico daqui, ó, que age na parede, ó, não vai ter efeito nenhum. Porque simplesmente a bactéria nasceu sem parede. É o que a gente chama de resistência natural intrínseca. Certo? Ela nasceu sem parede, ela não tem aonde o antibiótico agir. Isso é uma resistência natural. Tá? Os exemplos que eu coloquei aqui nos slides são outros, mas esse do micoplasma serve perfeitamente bem. Olha outro exemplo de resistência natural. Tem bactéria que só e somente só respira oxigênio, tá? São chamados micro-organismos aeróbicos. Então, tem que ter oxigênio para sobreviver. Existe um grupo de antibióticos que age no material genético chamado metronidazol. O metronidazol, ele age assim. Quando prescreve para o paciente, o medicamento, ele precisa ser quebrado, clivado para se tornar ativo. Sabe cavalo de Troia? Ele vem bonitinho, a bactéria pensa, nossa, que coisa linda, eu vou comer isso daí. Primeiro ela tem que ter enzima para quebrar isso daí, né? Quando ela vai e quebra, dá um tiro no pé, porque o antibiótico vai lá, intercala o material genético dela e destrói o material genético dela. Só que para o metronidazol agir, tem que ter a bactéria e a enzima para quebrar ele. E nem todo mundo tem, né? E quem é que tem? As bactérias que não gostam de oxigênio. As bactérias anaeróbicas têm uma enzima capaz de quebrar o metronidazol. Essas bactérias aeróbicas não têm.
Então, não adianta eu ter uma infecção por bactérias aeróbicas, se elas não têm enzima para quebrar o antibiótico e tornar ele agora ativo. Logo, é uma resistência natural, tá? Olha outro exemplo aqui, ó. Bactérias anaeróbicas e aminoglicosídeos. Aminoglicosídeos são inibidores de síntese proteica. Aminoglicosídeo é glicosídeo, é açúcar, né? É um antibiótico que tem uma composição molecular à base de carboidratos e proteína. É uma molécula grande. Para transportar esta molécula para dentro da célula, para ela se ligar lá nos ribossomos das bactérias, esse transporte exige um gasto de energia, um transporte ativo terrível. Bactérias anaeróbicas não produzem energia suficiente para transportar esse antibiótico. Elas ficam com água na boca, querendo degradar o antibiótico que pensa que é um açúcar. No entanto, elas não têm força, não têm energia para fazer esse transporte. E é natural isso. A produção de energia dela vai ser sempre menor do que uma bactéria aeróbica. Então, naturalmente, ele tem resistência a este grupo de antibióticos. Tá. Ok? Estão riscando aqui meu slidezinho, queridinho. Se vocês passarem aqui, a canetinha vai riscar, tá bom? Já aquela resistência adquirida, como o próprio nome fala, não é que a bactéria nasceu assim. Ela foi mutando, foi ocorrendo mutações. E o que é uma mutação? Mutação são modificações ao longo do material genético. Essas mutações podem ser troca de base, pode ser deleção de base, pode ser adição de base nitrogenada, não importa, né? Então, teve uma mutação, sei lá, de 100 bactérias, uma delas sofreu mutação, seja lá por qual motivo, e essa mutação levou-a a ficar resistente a um grupo de antibióticos. Então, isso é que a gente chama de mutação adquirida. Essa mutação adquirida, essa resistência adquirida, ela pode ter acontecido no cromossomo da bactéria, que é esse que está aqui, ó. Tá? Então, pode acontecer no DNA cromossomial, ou é uma mutação que pode ter acontecido porque a bactéria ganhou este material genético de alguém. Esse material genético de alguém, esse material genético que a bactéria ganha, que elas trocam entre si, é plasmídio. Para quem não sabe, bactéria é assim. Bactéria, ela tem, ó, fazendo aqui uma célulazinha. Bactéria, ela tem o seu material genético, cromossomo, que é o principal, e toda bactéria tem um DNA pequenininho, circular, chamado de plasmídio. Também é formado de DNA, tanto cromossomial como plasmidial, tá? A gente chama até DNA cromossomial, DNA plasmidial. Toda bactéria tem um plasmídio. O que que tem esse plasmídio aqui? Ele ajuda a bactéria em quê? Ele tem genes que produzem enzimas que degradam antibiótico. Então, às vezes, a bactéria não tinha aquele plasmídio. E, de repente, ela ganha. E a bactéria ganha mesmo. As bactérias trocam de plasmídio quando elas estão muito próximas. Tá? Elas fazem uma ponte proteica entre elas e essa ponte permite a troca desses plasmídios. Então, uma bactéria que respondia bem à penicilina, era uma bactéria sensível, essa bactéria foi lá para o hospital na mão de alguém, pela mão de alguém, né? Essa bactéria foi, então, para um leito de um paciente que está na unidade de terapia intensiva, lá se aproximou de outra bactéria, elas fizeram uma ponte proteica entre si e a bactéria do hospital passou plasmídio resistente à penicilina para essa jovem bactéria que acaba de chegar no ambiente hospitalar. E agora eu tenho mais 2 bactérias resistentes. Então, ela ganhou um plasmídio, ela adquiriu a resistência a esse tipo de origem de resistência bacteriana, por aquisição de plasmídio. Tá certo? Coisas importantes para falar aqui. Quando uma bactéria sofre mutação no seu cromossomo principal e se torna resistente a um grupo, ou 2 a 3 antibióticos, essa resistência ela é passada para os seus descendentes. É uma transmissão que a gente fala assim, vertical. É quando a gente fica sabendo, por exemplo, assim, ó, Hospital de Recife fechou a unidade de terapia intensiva pediátrica por conta de uma Klebsiella pneumoniae multiresistente que estava
sendo responsável por 5 óbitos. É só uma espécie, né? É uma Klebsiella pneumoniae super resistente que está lá fazendo um estrago nessa UTI neonatal. Possivelmente é uma bactéria resistente cuja alteração deve estar no cromossomo, né? Diferente quando é de origem plasmidial a resistência, quando ela ganha esse plasmídio aí pequenininho e se torna resistente. Porque essa troca de plasmídio pode ser feita em espécies diferentes. Então, é quando eu entro numa unidade de terapia intensiva e descubro assim, ó, a Escherichia coli é resistente à penicilina, estou colocando um exemplo bem bizarro, viu, gente? A Escherichia coli é resistente à penicilina. Na mesma UTI, observei que a Klebsiella pneumoniae também já está resistente à penicilina. O Staphylococcus aureus, que há 3 anos atrás era sensível, agora ele também está resistente à penicilina. Alguém está passando essa fofoca. Elas estão trocando informações entre elas e são espécies diferentes. E aí eu começo a desconfiar que elas estão trocando a resistência. E essa troca é sempre vinculada a plasmídio. Certo? Ok? Então, existe aí uma grande diferença. Quando a resistência bacteriana é de origem cromossomial, a transferência da resistência é vertical entre as bactérias, ou seja, uma passa para os seus descendentes. Quando é de origem plasmidial, a transmissão é horizontal, ela passa para as colegas aqui vizinhas. Tanto uma como a outra, a gente precisa isolar o paciente, né? Todo mundo já ouviu falar que paciente com bactérias multiresistentes ou com superbactérias, a gente tem que isolar. Por que precisa isolar? Para que ninguém leve bactérias deste paciente para os outros que estão na unidade de terapia intensiva. Porque esta superbactéria, quando ela é transferida para outro paciente, ela vai se aproximar e vai trocar plasmídio. Ela vai disseminar aquela unidade de terapia intensiva, tornando as outras bactérias resistentes àquela classe ou aquelas classes de antibiótico. E a gente precisa isolar, tá? Para só uma equipe médica manipular. Esse paciente ele fica identificado, paciente com bactéria multiresistente, superbactéria. Né? É uma manipulação feita com muito cuidado, recheadas de protocolo, para que não haja disseminação dessa bactéria no ambiente hospitalar. Né? Então, a coisa funciona assim. Aqui, ó, eu coloquei uma imagem para explicar para vocês como que as bactérias se tornam resistentes. A origem a gente já sabe. Ou ela sofre uma mutação, ou ela ganha um plasmídio, certo? O que resulta essa mutação, por exemplo, no cromossomo? Ela sofreu uma mutação no cromossomo, e aí isso responde como em termos de resistência? Aí é onde vem essa imagem, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, essa parte todinha que vocês estão vendo aqui, ó, que eu vou desenhar, ó, até aqui, ó, tá? É aquela parede que eu falei para vocês que as bactérias têm. Então, tudo aqui é parede, tá? Aqui, ó, onde eu estou passando a minha canetinha, é a membrana plasmática. Tá vendo aqui, ó, os fosfolipídios, proteína transmembrana, tudo aqui para cima é parede, tá? Nesse caso, é uma parede de uma bactéria gram-negativa. Que as paredes elas não são iguais entre as bactérias. Eu tenho bactéria que tem a parede A, eu tenho a bactéria que tem a parede B. A parede A eu vou chamar de bactéria gram-positiva, a parede B é essa que eu estou mostrando para vocês, tá? Percebo que nesta parede, olha só, tá vendo aqui umas proteínas, tá vendo? Essas proteínas, né? Essa aqui é uma outra membrana que faz parte dessa parede. E no meio dessa membrana que faz parte dessa parede, desse grupo de bactérias, eu tenho aqui umas proteínas que estão, ó, se abrindo, como é o caso aqui, ó, se abrindo para passar um antibiótico. Tá vendo? O antibiótico passa por aqui. Esse antibiótico que eu estou mostrando aqui, gente, que parece uma casinha, é a penicilina, tá bom? Então, quando toma penicilina, como é que a penicilina age nas bactérias? A penicilina tem que atravessar essa parede aqui, ó, tá? Essa partezinha inicial, e trabalhar para destruir essa parede aqui, certo? Principalmente essa parede onde tem essas bolotinhas rosa. É aqui que a penicilina age. Ela vai quebrando essas ligações aqui, ó. Né? Ela vai quebrando isso daqui. Então, ela precisa atravessar essa parte de cima para destruir essas ligações aqui. É assim que a penicilina age.
Sem essa base, o que está em cima cai, né, gente? Então, quando eu destruo essa base da parede, o resto cai e bactéria sem parede, ela vai morrer na sua sopa de feijão, né? Imagine no seu sangue, imagine nos líquidos corpóreos, nos tecidos. Então, ela vai morrer, tá? Só que para esse antibiótico chegar nessa parede, nesse componente da parede que são essas bolinhas, ela precisa atravessar essa parte mais externa. E aí é onde entram essas proteínas que vocês estão vendo aqui, que se abrem para ela passar. Essas proteínas, elas são verdadeiros túneis que se abrem para o antibiótico passar. Se ela sofrer, quem é que determina que tamanho de buraco, de poro vai ter essa proteína? O DNA. Esse DNA que está aqui embaixo, ó, o DNA da bactéria. O DNA é importante, cromossomial. Então, quanto que vai ser o diâmetro do poro desta porina, que é o nome da proteína? Quem determina isso é o material genético. Se eu sofro uma mutação no material genético e o local da mutação é justamente dali que vai nascer um RNA mensageiro, que vai ser traduzido em uma proteína, e que essa proteína seria esta proteína aí, ó, da parede, essa em forma de túnel, se ela sofreu mutação, então, e diminuiu, né, que é esta imagem aqui, ó, e diminuiu o seu poro, o antibiótico não entra mais. Então, foi uma mutação que gerou, né, uma mutação no material genético que resultou na diminuição do poro por onde passaria o antibiótico. Então, é o que a gente chama de diminuição da permeabilidade, né? Por que aquela bactéria está resistente? Qual é o motivo? Ah, ela é uma bactéria que não consegue captar o antibiótico porque tem uma redução da permeabilidade. O buraco por onde ela passava, o antibiótico, não passa mais. Então, essa é a diminuição da permeabilidade. Outra coisa que pode acontecer é tranquilo, não tem mutação dessas proteínas e o antibiótico passar, como vocês estão vendo aqui nesses dois exemplos. Só que quando ele passa, nessa região onde ele vai agir, tem umas enzimas, olha aqui, ó. Essas que parecem uma ferradura de cavalo, tá vendo no meu esquema? Essas enzimas são produzidas pelo DNA plasmidial. Então, se a bactéria ganha esse plasmídio, passa a produzir essas proteínas? Sim, né? Então, nesse caso, você está vendo aqui, ó, uma enzima quebrando o antibiótico. E quebrando, ele deixa de agir. Então, olha só, já vi dois motivos para a bactéria ser resistente. Um é a mutação aqui que gera na baixa perfusão, baixa permeabilidade do antibiótico. E a outra é essa que vocês estão vendo aqui, que é quando o antibiótico atravessa e é clivado, cortado por enzimas fabricadas pela bactéria. A outra coisa que pode acontecer está aqui, ó, tá? É onde aquele antibiótico vai se ligar. Ele vai se ligar a uma proteína lá dentro da bactéria e não vai deixar essa proteína trabalhar. Quando esta proteína, que é o local onde o antibiótico se liga e evita, consequentemente, o seu funcionamento, quando essa proteína ela é resultado de uma mutação, vai perder a liga com o antibiótico. Se antes o antibiótico se ligava a essa proteína normal, maravilhosamente bem, eles ficavam chipados, agora essa proteína é um mutante e aí ele não consegue mais se ligar. Que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Então, neste caso, eu tenho uma resistência por mutação do sítio alvo, ou seja, do local onde o antibiótico iria se ligar. Então, nós já conhecemos 3 formas dos antibióticos, das bactérias serem resistentes aos antibióticos, tá? Baixa permeabilidade, clivagem por enzimas, e agora a gente viu mutação do sítio alvo. A outra forma das bactérias se tornarem resistentes aos antibióticos é quando elas têm uma tal de bomba de efluxo. Bomba de efluxo é um conjunto de proteínas que moram aqui, ó, nessa parte interna da membrana, certo? O que acontece? Quando a gente administra o antibiótico, essas proteínas jogam o antibiótico para fora da célula bacteriana. O transporte ativo, ok? O transporte ativo. Então, essas proteínas fazem isso. O tempo inteiro estão jogando o antibiótico para fora. Ah, professor, então se elas tiverem mutação
e elas não colocarem esse antibiótico para fora, então é bom para a gente. Sim, será bom. Está aí uma mutação que vai fazer um favor para nós, né? Pelo menos isso. Mas algumas bactérias têm ainda bomba de efluxo, não são bactérias que sofreram mutação, né? São bactérias que tinham esse gene lá caladinho, lá no DNA, estava lá bonitinho, né? Ou era um gene normal e sofreu mutação e passou a produzir essas proteínas que agora são bombas de efluxo, tá? Então, joga um antibiótico para fora. Então, nós temos bomba de efluxo também como um mecanismo de resistência aos antibióticos, tá? É um resultado disso daí. E aí, a origem disso daqui, olha aqui embaixo, ó, nessa minha imagem. Esse é o material genético cromossomial da bactéria e esse pequenininho que vocês estão vendo aqui é o plasmídio, né? Porque algumas resistências aos antibióticos é de origem plasmidial, né? Olha só esse fragmento marrom que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um gene do plasmídio que produz uma enzima que quebra o antibiótico, né? Por ser plasmídio, esta bactéria aqui do meu datashow, ela pode mandar esse plasmídio para outra coleguinha do lado, né? Então, a transmissão é horizontal. Mas, olha o que a mãe natureza faz. O plasmídio com aquele genezinho, né, produtor de uma enzima que quebra o antibiótico, ele consegue saltar e ir para o DNA cromossomial. Então, ele consegue vir para aqui, ó. Tá, olha aqui, ó, pulou. Tá vendo aqui, gente? Pulou. Então, agora o cromossomo tem aquele gene que cliva aquele antibiótico também e vai passar para os seus descendentes. Né? A transmissão agora vai ser vertical. A mesma coisa pode acontecer do DNA cromossomial ter um gene, como vocês estão vendo aqui em verdinho, de resistência, sei lá, um gene que quando... um gene que produz uma enzima que modifica o antibiótico, né? De repente, esse gene daqui do DNA cromossomial pula para o plasmídio. Agora, esta bactéria vai transferir para as coleguinhas do lado também. Isso tudo pode acontecer no citoplasma bacteriano, infelizmente, tá? Essa troca de fragmentos de plasmídio para o cromossomo, de cromossomo para o plasmídio, é uma linha de é uma rua de duas mãos, vamos dizer assim, tá? É uma avenida de duas mãos, tá? Ok? Tudo bem? Deixa eu só ir concentrando aqui na minha hora, beleza? Porque mais o tempo passa rápido, né, gente? Olha só, né? Quando é que essas mutações acontecem? Quanto mais as bactérias se multiplicam, né, gente? Mais rápido vai tendo. Quanto mais as bactérias se multiplicam, mais favorece a uma multiplicação errada e, consequentemente, o surgimento de bactérias mutantes, né? Quanto mais as bactérias se multiplicam, maior é a probabilidade de ter um erro nessa multiplicação e surgir uma bactéria mutante. Essas bactérias mutantes, elas poderiam ter sido destruídas ao longo desses anos? Sim, claro que sim. Se toda vez que a gente começa um antibiótico no dia 14, ele vai até o dia 28, a gente fazer direitinho o uso desse antibiótico no horário certo, nos dias certinho, né? No quarto, quinto dia, todas as bactérias sensíveis já morreram. Só vai ter aquela mutante no meio. E ela não vai dar conta de tanto antibiótico entrando, né, combatendo ela, mesmo ela sendo a bactéria resistente, vai ter uma hora que ela não vai resistir. Então, os outros dias que você iria completar de tratamento, iria sim, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, destruir essa superbactéria, essa bactéria multiresistente. Só que até 2010, quiçá agora, claro, né, as pessoas faziam uso assim, eu pertenço a essa geração. Quarto dia de antibiótico, já a garganta já estava ótima, não estava doendo, eu ia para um casamento, queria beber, não vou mais tomar um antibiótico. Entendeu? Isso acontece muito com a tuberculose hoje no Brasil. A tuberculose é uma doença crônica, né? É uma doença centenária no nosso país, onde tem tratamento de graça pelo SUS, né? Salve o SUS. E aí as pessoas, quando fazem o uso do antibiótico, logo no início do tratamento, com mais ou menos 3 semanas, ela tem uma melhora espetacular. Só que o efeito, vamos dizer assim, o
a medicação que é dada para a tuberculose, ela tem vários efeitos colaterais, da náusea, da dor de cabeça, e o camarada pensa assim, com 3 semanas eu estou ótimo, eu não vou tomar hoje não, eu tomo só amanhã. Isso faz com que aquele agente mutante que vai surgir ali em algum momento não seja destruído. E aí daqui a 1 ano, 1 ano e meio, essa pessoa volta a ter uma tuberculose devastadora, o médico fala, olha, aquilo que eu te dei há 1 ano e meio atrás agora não funciona. Né? É assim que a gente vai selecionando, né, as superbactérias, bactérias multiresistentes. A gente seleciona, fazendo uso indiscriminado e uso incorreto, a gente vai selecionando os tronos da vida. A gente vai selecionando, né? Antibiótico não provoca mutação. Eu tomei um antibiótico X, a bactéria tornou-se resistente. Não existe essa frase. Quem torna a bactéria resistente, vocês acabaram de ver, mutação. Se eu faço uso indiscriminado e incorreto do antibiótico, eu seleciono esse grupo do mal. Por isso que eu tenho que fazer o tratamento certinho. E é por isso que a gente chegou no cenário atual, porque a veterinária, infelizmente, né, por conta dos interesses econômicos, fez uso indiscriminado por décadas de antibiótico, isso cai na nossa mesa, né? Isso termina caindo na nossa mesa, nos nossos alimentos, tá bom? Aqui são todas as alterações, né? Todos os mecanismos de resistência bacteriana, alteração do sítio-alvo, que é a alteração da enzima, né? Onde o antibiótico queria se ligar, produção de enzimas que modificam a parte ativa do antibiótico, diminuição da permeabilidade e expulsão do antibiótico por bomba de efluxo, tá bom? Fatores que contribuem para o surgimento de superbactérias. Tratamento maior ou menor que o recomendado pelo médico, a tal de seleção, né, dessas cepas mutantes, uso de antibiótico para tratar doenças que não são infecções bacterianas, como a gripe, uso de antibióticos não indicado para o tipo de bactéria que está causando a infecção, ou seja, o médico não pede um exame para ver quais os antibióticos que eu posso usar naquela bactéria, e aí ele usa qualquer um, né? Uso inadequado de antibióticos na área veterinária, especialmente em animais utilizados para o consumo humano, que são os animais de corte, né? São os animais de produção, galinha, né? Vaca, tudo. Falta de um bom controle de infecções nos serviços de saúde. Aqui, ó, como é que as bactérias, né? As bactérias superbactérias, as bactérias multiresistentes, passam a fazer parte do nosso sistema, né? Do nosso convívio. A gente começa aqui, ó, o uso indiscriminado e irracional de antibióticos. Então, a pessoa faz um uso irracional, seleciona aquela cepa resistente aqui, né? Então, vamos dizer que aqui seja cepa resistente, né? Porque ele fez um uso de 10 dias ao invés de fazer 14 dias, né? Esse indivíduo, ele vai para em algum momento que ele vai se internar por conta da Covid-19, por exemplo, ele leva essa cepa resistente que ele selecionou em casa para o ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar, ele transfere esta bactéria para, por exemplo, o staff médico, né, pelas mãos, né? E isso vai para os pacientes, vai para o pessoal do serviço geral, o pessoal que frequenta o hospital, e depois isso vai disseminar para a comunidade, né? Novamente, o uso indiscriminado aqui de antibiótico na produção, né, de animais de produção, galinhas, né, bovinos, suínos. Feito um mau uso desses antibióticos, também vai selecionar as cepas resistentes aqui, né? Então, vou ter seleção de cepas resistentes, né? Essas cepas resistentes animais vão defecar e essas fezes com essas bactérias resistentes vão estar nos vegetais, ou seja, né, nos alimentos, vegetais e frutas e legumes. E para onde eles vão esses alimentos? Vai para a comunidade. Do outro lado, o corte direto, né, desses animais, né, o corte direto também vai para a comunidade. E assim que as superbactérias vão sendo espalhadas pelo mundo inteiro, pelo nosso universo. Tá? Onde encontramos principalmente esse grupo de bactérias do mal? No serviço de saúde, na comunidade e principalmente no setor agropecuário. Aqui, de novo, gente, é mostrando, ó, a escalada, né, de disseminação da resistência aos antibióticos. Aqui é uma escala de 2000 a 2012. Cada coluninha dessa são grupos, aquelas categorias de antibióticos que eu mostrei para vocês, onde eles vão aumentando a resistência, tá vendo? Em 2000, agora em 2012,
Olha, em 2000, acho que só tinha só uma aqui, que era os aminoglicosídeos, ó, que é essa primeira coluninha. E agora, essa primeira coluninha, olha o tamanho dela. Olha quanto de resistência aumentou em um período de 12 anos contra essa classe. Então, aqui é a velocidade como as bactérias vão desenvolvendo resistências, vai tendo as suas mutações, e nós vamos selecionando esse grupo, né? Do meu lado direito, gente, é a pesquisa para antibióticos. Ó, entre 1980 e 1984, eu tinha aqui, ó, 19 novos antibióticos aprovados e lançados no mercado. Isso na década, em 4 anos apenas, tá? Em 80 a 84. Do ano 2000 para 2004, eu tive apenas, ó, 6 novos antibióticos. Mesmo período, né, de 4 anos, de 2010 a 2014, 6 novos antibióticos apenas aprovados. Eu não vou nem falar para vocês o que a gente tem de forma recente, né? É bem menos do que isso. Então, por outro lado, as bactérias estão assim agalopadas à frente de nós, né? Desenvolvendo as suas mutações, nós selecionamos, e por outro lado, a indústria farmacêutica assim engatinhando com relação às pesquisas para que novos antibióticos sejam aprovados pelos seus comitês, né? No nosso caso aqui, a Anvisa. Aqui, de novo, é o quanto que se gasta em pesquisa, né? Aqui é 14,5 bilhões de dólares com HIV, 5 bilhões de dólares com diabetes, e com a pesquisa com medicamento, 1,7 bilhões de dólares apenas. Então, comparado com outras doenças, falta investimento mesmo, né? No uso de medicamento para combater micro-organismos. Então, quem são essas superbactérias, né? Vamos dar nome agora a esse povo, né? Quem são as superbactérias? Porque tem uma galera que, assim, está disparada aí, né? Que são aquelas que mais sofrem mutações, são aquelas que mais causam doença, e, consequentemente, elas estão no nosso topo, assim, no nosso top 5, né? Das superbactérias. Então, olha, superbactérias. Temos bactérias gram-negativas, que fazem parte até do nosso organismo, fazem parte da nossa microbiota. Então, disparada aí, ó, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, e esses bichos moram na gente, hein? Moram no nosso trato gastrointestinal. De bactérias gram-negativas adquiridas no ambiente hospitalar. Essa só existe no hospital, aí quando você chega lá, você ganha de brinde essas bactérias, tá? Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii. Por isso que essa galera que está se internando para a Covid, que pegam pneumonia no hospital por estar entubada, é por esses dois bichos aqui, ó. Pseudomonas e Acinetobacter. Difíceis de tratar, mutantes, sabe? Multiresistentes, assim, geral, na real, tá? Bactérias gram-positivas, Staphylococcus aureus e Enterococcus, e claro, Mycobacterium tuberculosis, que tem várias cepas, vários bichinhos aí espalhados aqui no Brasil, já com perfil de resistência a todo o tratamento. Tá? Aqui são alguns insights que eu trouxe para vocês, né? Algumas notícias sobre a Escherichia coli, né? Como um perfil já de multiresistente. A descoberta de uma superbactéria imune aos antibióticos mais potente, né? Isso aconteceu numa mulher, ela foi isolada de uma mulher de 49 anos, que se tornou a primeira pessoa portadora de uma bactéria resistente à colistina, que é o último antibiótico, assim, a última barreira para você combater esta espécie de bactéria. A colistina é um antibiótico de último recurso, usado contra infecções mais graves. Segundo a pesquisadora do Centro Médico Militar Nacional, isso foi nos Estados Unidos, viu, gente? A paciente sofria de uma infecção urinária provocada por esta bactéria, Escherichia coli, com a mutação no gene, né, que fazia desta bactéria resistente a este medicamento. Essa mutação havia sido detectada pela primeira vez na China, em suínos e alguns indivíduos. Desde então, apareceu em vários países e a primeira mulher nos Estados Unidos foi essa. Isso aqui foi um caso também de Klebsiella pneumoniae, né? Que é uma bactéria que mora no trato gastrointestinal nosso. É uma bactéria produtora de uma enzima, olha só, KPC, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessas bactérias KPC, são bactérias que têm essa enzima KPC, né? Resultados de mutação e seleção. Então, aqui um exemplo, ó, bebê com suspeita de KPC morreu infectado com bactérias da pele, com bactérias de pele, né?
A pasta investigava se a morte do paciente tinha relação com superbactéria, mas exames atestaram para estafilococcus, mas é uma suspeita de KPC, né? Contaminação com superbactéria KPC isola 5 pacientes em hospitais do Guará, no Distrito Federal. Eu tentei achar uma reportagem de uma UTI que teve um surto de KPC, que eles trocaram o piso do hospital para se livrar da bactéria. Todo paciente que entrava pegava KPC. Eles já tinham feito toda a sanitização dos leitos, dos aparelhos, sempre dava. Troca o piso, só pode estar no piso. Trocaram o piso para se livrar dessa bactéria. Tá? Paraíba confirma 20 casos de infecção pela superbactéria KPC em 2018. UTI do Hospital de Mato Grosso é interditada após infecção por superbactéria KPC. Né? Emergência de Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase, que é KPC, em um hospital terciário. Né? Essa é uma outra bactéria, Pseudomonas aeruginosa. Ó. Resistência antimicrobiana, resistência intrínseca, né, de determinantes de superbactérias Pseudomonas aeruginosa. Aqui já é superbactérias, viu, gente? Aquela que é resistente a várias classes de antibióticos. Né? Aqui, ó, chega no Brasil um novo antibiótico contra esta bactéria. Isso foi uma reportagem de 2018. Um dos poucos antibióticos que chegaram aqui para combater essa superbactéria. Chama-se Zerbaxa. O medicamento já foi aprovado pela Anvisa, né, no começo de 2018, para o tratamento de infecções intraabdominais e infecções do trato urinário. É bom se dizer, viu, gente, que antibiótico não é só você achar o antibiótico que ele vai resolver o nosso problema. Às vezes, aonde a bactéria está no momento da infecção é de difícil acesso para o antibiótico. Então, ele foi recomendado para infecções do intraabdominais e trato urinário apenas, tá? Ele está disponível para uso ainda esta semana. De acordo com a agência, 25% dos casos de infecção no país são causados por organismos multiresistentes. Aqui é outra superbactéria, a Acinetobacter baumannii, né? Tem todos esses artigos, a Acinetobacter baumannii, multiresistente, aspectos clínicos e epidemiológicos, né? Resistência antimicrobiana de Acinetobacter baumannii, a partir de um estudo feito acho que foi um estudo feito na Inglaterra, esse daqui, se não me falha a memória. Não, foi chinês, desculpa, foi realizado na China, né? Esse segundo trabalho aqui. Esse é de Staphylococcus aureus, que é, dentro das bactérias, uma das mais perigosas, né? Staphylococcus aureus resistente à meticilina, é resistente a um grupo de antibiótico, ele é conhecido por essa sigla. É uma bactéria de mutação, né? Uma bactéria mutante, como eu já expliquei para vocês. Nós temos aqui em São Paulo vários casos de infecções hospitalares causadas por essa bactéria, difícil de tratá-la, por sinal, tá? E aí, por último, né, Mycobacterium tuberculose, que aparece nesse artigo aí, né, apresentando padrões de resistência a fármacos em pacientes com tuberculose pulmonar em Santo André, né? Hoje nós temos quase 30% dos pacientes no Brasil, 30% eu acho que é um número alto, é um pouco menos, já com esta bactéria multiresistente. Né? Dificilmente de tratar esses pacientes. A gente vai dando qualidade de vida, porque não existe outro medicamento para tratar Mycobacterium tuberculose. Tá? Esse aqui não dá tempo, isso aqui é uma reportagem feita pelo Fantástico sobre superbactéria maravilhosa. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse material, vocês podem assistir esse vídeo. É um vídeo que passa uma reportagem no Fantástico. Não deixem de assistir, é maravilhosa. Dura uns 14 minutos, eu só sabia que não ia dar tempo de falar aqui, mas depois eu passo esse material para vocês, tá? Isso aqui tá o link desse vídeo, tá? Ó, o link desse vídeo. E as medidas de controle contra as superbactérias e bactérias multiresistentes estão nas nossas mãos, né, pessoal? Higienização das mãos, políticas governamentais, né? Em 2010, com a retenção da receita, já melhorou muito aqui no Brasil o nosso cenário. Políticas educacionais, redução de uso inadequado de antibióticos, políticas públicas para a redução do uso veterinário, né? Então, todas essas medidas, de certa forma, a longo prazo, irão reduzir, controlar o surgimento dessas bactérias multiresistentes.
Então é isso, um dia a gente acaba com esse negócio. Espero eu que vocês sobrevivam o suficiente para que se deparem com esse cenário de controle de superbactérias e bactérias multiresistentes no nosso ambiente, tá bom? Use, prescreva, descarte de forma racional os antibióticos. Até isso contribui. Toda vez que você terminar um medicamento, leva na drogaria, na farmácia perto da sua casa e pergunta se eles fazem... se eles recebem restos de medicamentos que foram comprados errados, que eles dão destino, né? Eles gerenciam esses resíduos medicamentosos para locais, locais perfeitos para o seu destino, né? Locais adequados. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a minha explanação. Queremos agradecer. Eu consegui fazer em 1 hora, né, meninas? Não sei se eu corri um pouquinho, mas aí eu fiquei com medo do horário, porque muita gente, eu sei que hoje tem aula, né? Alguns. Sim. O pessoal já está Então, aqui. deu uma carreirinha aqui. Então é isso. Maravilhosa demais, maravilhosa. Ai, Saudades. lindo, Igor, saudades! Saudades de vocês. Queremos agradecer pela sua palestra, foi maravilhosa. O pessoal comentou bastante, viu? Muito obrigada pela sua participação, pelo nosso projeto, viu? O pessoal amou, tá? Eu que agradeço. Eu queria estar mais descansada. Você vê que eu gaguejei aqui. Eu queria estar mais descansada para dar, porque a gente está numa pegada de correção de prova, mas assim, missão dada, missão cumprida. Verdade, professora. Gente, no chat está aí a lista de presença, por favor, todo mundo assinando, tá? Professora, mais uma vez, muito obrigado mesmo, que palestra maravilhosa, tá? Gente, então aqui a gente vai encerrando, porque tem o pessoal que também tem aula agora, tem reuniões, tá bom? Beijo a todos e uma boa noite. Obrigada, gente. Cuidem-se.